LS Podcast é uma honra recebê-los aqui nesse canal. O vídeo já vai começar. Prepare a pipoca e o amendoim torrado. Sente-se e relaxe. Curta, compartilhe e se for novo por aqui, se gostar do conteúdo, se inscreva. O vídeo começa agora. Começa agora. Amém. Glória a Deus, pastor Lázaro. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, o convite, pastor Lázaro, grande homem de Deus, desta oportunidade de estarmos aqui, trazendo um estudo, uma visão a respeito do Apocalipse, também da marca da besta, e as revelações do Senhor Jesus a respeito do fim, e principalmente desse tema tão importante, aos irmãos, aos amigos que vão ver o podcast, que estarão vendo esta mensagem, o quanto é importante nós estarmos atentos, termos o conhecimento, principalmente desse tema da marca da besta, que isso não é apenas uma história, uma utopia, é uma marca real que vai vir sobre as pessoas, pastor Lázaro, uma marca na fronte, também na palma da mão ou sobre a mão. Eu vou começar com alguns, que eu tenho aqui algumas anotações aqui, que diz assim: a marca da besta refere-se à marca mencionada no livro de Apocalipse na Bíblia. Especificamente no capítulo 13, 16 e 17, é um símbolo associado ao número 666, que quer dizer 666, representando a besta que surge do mar, que está ligada a uma perseguição religiosa nos últimos tempos. O que é a marca da besta? No livro do Apocalipse, a marca da besta é um sinal que a besta exige que as pessoas recebam em sua mão direita e nas suas frontes, nas suas testas. Aqueles que receberam são identificados como seguidores da besta e sofrerão as consequências espirituais eternamente. A marca descrita como selo, identificação da besta e seus seguidores, sendo um ato de submissão e adoração. A interpretação da marca da besta varia, mas geralmente é visto como símbolo de controle e opressão espiritual, possivelmente relacionada à perseguição religiosa e à recusa em seguir Deus. O número da besta. O número 666 é frequentemente associado à marca da besta, sendo como o número do homem ou o número da besta, como Apocalipse 13, 18 descreve. A interpretação deste número também varia e geralmente é vista como símbolo de imperfeição e rebelião contra Deus. A marca da besta é um tema central da escatologia cristã, a doutrina sobre os últimos tempos e frequentemente associada às ideias sobre o anticristo e o fim dos tempos. Algumas interpretações ligam a marca da besta a eventos históricos específicos ou sistemas de político que ameaçam a liberdade religiosa. A importância da interpretação. A interpretação da marca da besta é um assunto complexo e diversificado dentro do cristianismo, diferente das denominações. E teólogos têm visões distintas sobre o significado da marca e relevância dos dias atuais. É importante, considerando o contexto histórico e cultural do livro do Apocalipse, ao interpretar o significado da marca da besta. Meus irmãos, vamos então para a palavra. Isso é um resumo que eu encontrei sobre o livro do Apocalipse. Vamos para a Bíblia, então, lá para o livro do Apocalipse, capítulo 13. É o 13, 16, 17, 18, que nos diz assim: e faz com que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres servos, seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é o número do homem, e o seu número é o 666. Maravilha, glória a Deus. Meus irmãos, vamos à prática agora desta palavra. A marca besta é um símbolo espiritual também de separação. Separação de Deus. No momento que a pessoa for marcada por esta marca na fronte da mão, na testa, ela está separado eternamente de Deus. É condenação eterna, né? Sem dúvida nenhuma.
E este número, o 6, é o número do homem, mas o 66 é o número da besta. Então, junta-se, então, o número 6 com 66, sendo que o homem besta, um homem que vai ser manifestado com um espírito maligno para oprimir, para marcar as pessoas através do número 666. Isso é um legado do diabo por causa do final dos tempos e da rebelião do homem contra Deus. Até tem o código de barras, que a gente compra as mercadorias no mercado, e tem lá aquele código de barra ali, e lá ali já tem os 666, por incrível que pareça. Mas a palavra descreve que João estava dizendo nesse livro do Apocalipse que todos serão marcados, ricos, pobres, pequenos, grandes, livres ou servos. Será posto um sinal na mão direita ou na testa. Quer dizer, todo aquele que se chama homem, criança, pobre ou rico, serão obrigados a serem marcados com o número da besta. Porque senão não compra e não vende. E ser perseguido por causa da separação espiritual, da condenação espiritual que é esse número. Então, o que nos dá um entendimento desta palavra, desta mensagem, que a partir do momento que a pessoa é marcada por esse número, ela já faz parte dos condenados ao inferno. Aos condenados e separados de Deus para sempre. Quer dizer, ali é uma decisão final do ser humano. E nós estamos vendo sinais disso. Hoje, fabricação de chips, né, pastor Lázaro? Os chips estão aí, né? Estão sendo implantados nas pessoas. Eu estava vendo, no Japão, as pessoas só estendem a mão sobre a máquina do mercado ali, não precisa nem cartão. O chip ali que está na mão já transfere ali os valores, compra, vende. Então, já está sendo implantado na mão. Eu acredito na testa também, esse sistema maligno e mundial para separação das pessoas de Deus, condenação de Deus. Mas os que forem sábios, espero que sim, né? Enfrentarão ainda que seja a morte para garantir a salvação, para garantir a salvação, não importando as consequências desse mundo que está aí, porque o próprio Senhor Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Este mundo jaz no maligno. E Jesus disse: eis que vem o príncipe desse mundo e eu não tenho nada contra ele, não tem nada contra mim. E Jesus dizia isso. Voltando aqui atrás um pouco no livro de Apocalipse, separei aqui o capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, tem o seu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O próprio Senhor Jesus falando ao que vencer, aquele que for até o fim, esse será salvo e receberá a coroa da vida. As coisas ocultas e malignas estão caminhando à velocidade da luz, irmãos, na escuridão e nas trevas. Eu fiquei sabendo agora, pastor Lázaro, que em Hollywood existem 5 degraus lá, e o último degrau é o próprio inferno. Degraus espirituais lá dentro do sistema. Inclusive, apareceu 2 artistas, né, que fizeram lavagem cerebral, não lembro de nada. A pessoa apagaram a mente, a memória da pessoa. Não lembro de nada mais. E transformaram o seu rosto, não é mais a mesma pessoa. Quer dizer,
as coisas estão mais profundas do que nós possamos imaginar e o fim está mais perto do que nós possamos imaginar aqui nesse mundo perdido sem Deus. Por isso, meu irmão, esta é a mensagem de Deus para a sua vida, que você procure conhecer, ouvir e receber verdades assim, porque as coisas vão chegar até você e até nós, se estivermos vivos nesse dia. Porque as coisas estão caminhando, assim como a moeda única mundial, né? um só governante, um governo mundial, falso profeta, besta, o anticristo. Quer dizer, tudo isso foi profetizado. Jesus falou isso nos evangelhos. E João teve a grande revelação que via as pessoas sendo marcadas pelo número 666 na sua fronte e na palma da sua mão. Quer dizer, é um carimbo do mal naqueles que vão junto para lá. Então, o cristianismo, a fé, é muito mais sério do que nós imaginamos. Vi aquele menino que estava em coma, o pastor deve ter visto também, que veio falando de Jesus, e estava vendo Jesus, e que veio e trouxe uma mensagem de Jesus, irmãos. E depois, então, faleceu e acabou morrendo. Para que o mundo saiba que aquilo que está na palavra de Deus, na Bíblia, é verdade. As pessoas vão ser carimbadas, não vão poder comprar, nem vender, e nem comer, nem beber. Porque vai ser totalmente anulado. Porque haverá um governo mundial maligno da parte do mal que vai reinar no mundo inteiro. E a besta que fala a respeito disso, que haverá a marcação do número 666, é o número diabólico, do qual arrastarão a grande maioria da humanidade com eles, não tenha dúvida nenhuma. Porque no desespero das pessoas viver, comprar, vender, serem vistas, elas vão aceitar a marca da besta. Não há dúvida nenhuma. Né? Mas os cristãos, aqueles que conheceram a verdade, sabem que o céu é real, que Jesus é real, é o Salvador, esses darão a própria vida para a salvação. A Bíblia fala que João teve a visão do céu e disse: então, quem são estes que vêm da grande tribulação, do qual as suas vestes estão manchadas de sangue, que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro? Dá-nos o entendimento disso, que foram as pessoas que não aceitaram a marca da besta e morreram. Foram salvas pela salvação, pelo sacrifício da sua vida. Então, haverá salvação na grande tribulação. Pela rejeição da marca da besta, haverá, porque João viu isso na visão. Os salvos que foram mortos na grande tribulação, chegando diante de Deus com a salvação em suas mãos. Então, o fim está próximo e ele vem. Segundo os cientistas brasileiros e internacionais, eu vi numa pesquisa que o planeta Terra está girando mais, a rotação está maior, com mais força, mais velocidade do que era normal. Porque os dias, horas e anos estão mais rápido. Nós estamos terminando o ano já. Tudo cumprimento da palavra de Deus, irmãos. Tudo um cumprimento de Deus para a humanidade, chegando o tempo da salvação, o tempo do Senhor para salvar o seu povo e livrar das garras do inimigo. Vai chegar o tempo, irmão, porque profeticamente isso está comprovado e vai se cumprir. A Bíblia Sagrada ela é atemporal, não importa
vai se cumprir. Vai chegar o dia que haverá esta marca terrível aí. E as pessoas serão obrigadas a serem marcadas por ela. Porque não poderão nem viver nesse mundo se não forem marcadas pela opressão, pelo terror que haverá. Mas eu creio, pastor Lázaro, que isso tudo se acontecerá já dentro da grande tribulação, né? Jesus já veio, levou a igreja, haverá na grande tribulação, então, essa pressão para serem marcados, para que a marca da besta, os 666, seja marcado no corpo da pessoa, né? E a igreja já estará no céu, Jesus já veio, já levou o seu povo, mas, e para os que ficarem? Ainda há uma esperança, porque a Bíblia diz que aqueles que não aceitaram por amor, eles terão que morrer na dor, na tortura da sua vida, ao fio da espada, para serem salvos e se livrar do dia da ira do Senhor sobre as nações e sobre os povos. Aleluia. Eu tenho outra passagem aqui que eu quero ler. Mateus capítulo 24, que também está dentro desse tema, diz assim, Mateus capítulo 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não há sua luz, as estrelas cairão do céu e a potência do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos de terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com grande poder e glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam termos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vires todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jesus falando nesse texto aqui da sua vinda e daquilo que viria a acontecer, né? Neste tempo aí de tribulação, neste tempo que as pessoas estão sendo separadas como boi, como boiada, né? Que nem separar quem já foi campo, né? Eu já fui boiadeiro, cuidava de boi no interior. Vaqueiro. O dono do sítio, dono dos bois, da boiada, comprava novos bois, eles eram marcados a ferro e fogo para saber que aquele era o dono do boi, né? Para soltar lá no campo, junto com a boiada, aí, os que são a pecuária, aí, que criam animais. Todos eram marcados, pastor Lázaro, com ferro e com fogo, a mesma marca. O diabo, o inimigo da nossa vai fazer a mesma coisa. É uma marca única, né? Uma marca única em todos aqueles que serão dele, por desobediência a Deus e por não aceitar a palavra de Deus. E por negar nesse tempo de vida que tem a oportunidade de ouvir, aprender e buscar o conhecimento de Deus e da sua palavra, né? Então vai ser presa fácil. Vai ser presa fácil, sim, porque não conhece a verdade. Aí vai ser manipulado, muitos já são manipulados hoje por tantas outras coisas. Vai ser manipulado e vai ser como gado ao matadouro, vai ser marcado como o gado é marcado, a ferro e fogo. Bota-se a marca lá no animal. Assim serão os seres humanos na mão do anticristo, na mão da besta, do falso profeta, de todos esses demônios que virão em forma de corpo de homem para aterrorizar a população mundial. Isso não é história, isso não é um conto do passado. Talvez alguém veja esse conteúdo, veja essa mensagem, algum ateu, alguns críticos que não aceitam, não entendem,
Estão deixando claro que, à luz da palavra de Deus, que isso aqui são coisas espirituais que vão acontecer, querendo ou não, né? A pessoa querendo ou não vai acontecer, vai se cumprir. Porque os atos da palavra de Deus são atos espirituais que só quem é espiritual entende e aceita e sabe que isso vai acontecer. Que esse dia vai chegar. E que é o cumprimento da palavra de Deus para os finais dos tempos. Os finais dos tempos que a Bíblia diz que haverá o cumprimento da profecia do anticristo, do falso profeta e da besta que surge do mar para marcar os seus. Por isso, há um tempo, e esse tempo, eu creio, é o tempo de conserto a Deus e buscar a Deus e garantir a salvação, meu irmão. Garantir a salvação e se livrar desse tempo para que Deus dê o livramento desse dia terrível do qual os homens serão ajuntados como gado e serão marcados com a ferro e fogo, com aquela marca diabólica do inferno, que é a marca 66, a marca do anticristo, do falso profeta e da besta. Você pode ver 6 para cada um, são 3, né? 6 para cada um ali, ó. 6 para o anticristo, 6 para o falso profeta e 6 para a besta, que fecha 666. Bem assim. Então, meus amigos, meus irmãos, o que a Bíblia nos diz à luz da palavra nos orienta para que possamos compreender aquilo que Deus quer para a nossa vida e para a sua vida principalmente. Busque o conhecimento, busque entender para que você possa escapar desse dia. Porque a Bíblia diz que, a palavra nos diz que haverá esse tempo, sim, vai chegar esse tempo, mas ninguém sabe que tempo vai ser. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, começar a grande tribulação, né? Não está registrado um tempo específico, não é, meu pastor Lázaro? Não está registrado um tempo específico. Não tem. Mas por isso mesmo que Jesus nos fala, nos falou pela palavra, né? Vigiar e orar. Está preparado, porque estas coisas hão de acontecer. É o que Jesus falou nos evangelhos, nos orientando, nos dando ali todos os macetes, todas as dicas. Jesus foi claríssimo a respeito disso. E através do apóstolo João na visão na ilha de Patmos. Amém, meu pastor? Pode falar alguma coisa? Como é que está aí? Está dando para entender bem? Com certeza. É verdade, com certeza. Irmãos, eu tenho mais uma referência aqui. Está escrito aqui na palavra de Deus, aqui nos comentários, a marca da besta refere-se à marca mencionada no livro do Apocalipse, especificamente capítulo 13, falando da besta que surge do mar, ligada à perseguição religiosa nos templos. Quer dizer, aquilo que nós falamos antes, a besta que surge do mar virá trazendo a marca da besta, o 666, com ele vindo a perseguição. Então vai ter influência religiosa e influência política, influência espiritual na vida da pessoa. Então não tem para onde fugir. Mas, meu pastor Rogério, eu creio que nós estamos no tempo da tecnologia. Hoje o que está governando no mundo são chips, né? O chip hoje é chip de celular, chip de computador, tem a IA, né? A inteligência artificial. Tudo que você perguntar, no meu celular eu tenho. Se perguntar, responde tudo, fala tudo, né? Até assuntos espirituais responde. A inteligência conhece mais a Bíblia do que qualquer um, né? E responde aquilo que você pode saber. Então, o número 666 pode não ser o número descrito como números,
mas vai vir embutido dentro de algo implantado na pessoa, né? Vai ser implantado. É um sistema que vem junto com a tecnologia, para cumprir o que a Bíblia está profetizando há mais de 2000 anos atrás, do qual foi escrito aí principalmente o livro do Apocalipse. E nós estamos vivendo o tempo da tecnologia. Ninguém consegue hoje ficar sem o celular, sem o computador. Se você sair, eu mesmo, me deixei o celular em casa e fui em determinado lugar, me senti perdido, porque não tinha como chamar o aplicativo, não tinha como pagar alguma coisa, é tudo pagamento de Pix agora, você fica assim, você pode esquecer até a tua carteira, mas não esqueça o celular, você precisa dele. E mais, meus irmãos, o dinheiro está acabando mesmo, o dinheiro papel. Você não paga mais nada com dinheiro, é só com Pix e depósitos online. A coisa está muito mais evoluída do que nós imaginamos, e isso é cumprimento bíblico do final dos tempos. Isso já é um tipo de laço, né, pastor? Que a pessoa vai ficar dependente desse sistema aí para poder viver, né? Para poder fazer qualquer coisa. Então, é um sistema mundial que aos poucos está se revelando a nós. Aos poucos está se revelando a nós, sofisticado, com tecnologia, ciência. Falava sobre isso, né? Você vê que a guerra, pastor, que houve ali em Israel e Irã, a guerra dos drones, onde se viu isso? Não é, o soldado não vai combater mais, é os drones, é o robô que vai combater a guerra, rapaz. Então, é uma coisa impressionante. Antigamente, quando aconteciam guerras, tempo do Vietnã, tempos que a gente acompanhou e que morriam milhares de soldados. Hoje não vai nem um soldado fica comandando os drones. E os robôs agora vão também para a guerra. Então, é a guerra da tecnologia, da informação, e quem está mais aperfeiçoado vence a guerra. Quer dizer, tudo o que a Bíblia declarou, isso nos livros e nas profecias, é sofisticado. É sofisticado para o cumprimento da palavra de Deus. Então, hoje você não pode sair em lugar nenhum se não estiver conectado, né? Todas as casas, pastor, é obrigado a ter internet. Senão a pessoa está fora da bolha, como se diz, né? Está fora da sociedade. Esse sistema que nós estamos aqui, para a glória de Deus, isso aqui é internet. Isso aqui ninguém sonhava anos atrás que isso ia acontecer. Pastor, eu me imaginava assim, gastando sapato, pregando, pastor, viajando, cumprindo a agenda. Hoje a gente atinge muito mais pessoas pelo sistema aqui do que fosse para pregar. Fosse pregar em igreja, visitando cidades. Quer dizer, tudo colaborou por causa da ciência, né? E tudo está sendo aperfeiçoado em uma preparação. É uma preparação mundial para o anticristo, porque quando ele chegar, Jesus disse que ele já está no meio de nós. E não se manifestou por causa daquele que o detém. Quem é que o detém? É o Espírito Santo. Que o detém para que não se manifeste. Então, quando houver o arrebatamento, o Espírito Santo vai, ele se manifesta para governar. E aí vai acontecer, então, também a marcação, a marca da besta das pessoas, nas vidas que ficarão aí, infelizmente, né? Por causa da desobediência do pecado do homem. Então, o que a Bíblia nos fala e nos relata a respeito disso, que isso tudo vai se cumprir e a coisa está, aos poucos, né? Está avançando e nos bastidores a coisa está acelerando. A gente vê assim como tá hoje a fé, a vida das pessoas com Deus.
Eu vendo aqui uma reportagem aqui, de entrevistas que se fazem nas ruas, falando de Jesus, falando de Deus, da vida espiritual, da Bíblia, da palavra, uma grande rejeição, pastor. Uma grande rejeição que não querem saber de Deus, nem da palavra. Agora, quando todos, a minha pergunta é essa, quando todos forem obrigados e convocados a serem marcados, será que vão rejeitar também? Aí não tem jeito. Aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito, infelizmente. Imposição, serão obrigados, né? Obrigados, porque ele vai ter o controle mundial, né? Vai ter o controle de governo, política, religião, quer dizer, estará mandando no mundo inteiro, né? E serão obrigados e condenados à eternidade sem Deus. O pior de tudo, porque aqui o corpo morre, a pessoa acaba, mas o problema maior é a eternidade sem Deus, né? E uma vez marcados, para sempre marcados, acabou. Acabou, né, pastor? Então, separado para sempre e já era, né? E Deus também, não há perdão para quem for marcado. Quer dizer, então, é a última etapa da vida humana na Terra, para quem não obedece a Deus. Eu acredito, pastor, que a grande elite e a grande massa milionária e as pessoas de fase financeira maior da sua vida vão abraçar isso com todo prazer, né? Mas o pobre, aquele que conheceu a Deus e ficou aí, irmão, esse aí ele vai morrer ao fio da espada, mas não vai aceitar a marca da besta e nem negar Jesus. Esse vai ser mártir também, né? Vai ser um mártir. É verdade. E então tudo está caminhando para o fim, como diz a palavra de Deus, né? E hoje a tecnologia dominou as pessoas. Diz que o celular dominou as pessoas, mas a tecnologia em si dominou o mundo já, né? Então, dominado já. Dominado. Sim. 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 Exatamente. Quem sabe, quem sabe não é o celular aí, a marca, né? Porque as pessoas estão dominadas por esse sistema, né, pastor? É verdade. Primeiro. Exatamente. Exatamente. Tem. Não, eu moro aqui, estou saindo daqui, eu moro aqui no condomínio aqui, fizeram a entrada aqui com a digital da face, né? Você não entra aqui se você não mostrar a cara com a câmera ali, ó, daí libera a porta. Aí clica, clica a íris do olho também, né? Então isso aqui, irmãos, isso aqui, o anticristo vai ter o controle da face das pessoas, da íris, né? E já está tendo colhimento disso, né? É. R$ 50 aí para vender a íris, né? É muito pouco para se entregar para o inimigo, né? 50 tinha, não, 50, né? É verdade. Então, porque eu estava vendo assim alguns pastores comentando que a nossa identidade está aqui, o pastor, no rosto. A nossa identificação está aqui, porque não existe um rosto igual, são todos diferentes no mundo. Assim como a digital, não existe a mesma digital.
Exatamente. Pode até ter parecido, olha, tem um clone teu, tem alguém, mas não é igual. Deus fez único, né? Deus fez, Deus fez pessoas únicas, não tem cópia, não pode até fazer clone, mas a pessoa é uma só, né? Então, até os gêmeos tem alguma coisa. A gêmeos, sabe, os gêmeos autênticos, parecido, alguma coisa tem diferente num que nós não são iguais. Tão diferente. É, é incrível, incrível, né? Então, as coisas estão se cumprindo e é tempo de reflexão, né? E botar a cabeça para pensar, principalmente aos irmãos que vão ver e ver esta live, que Deus, que o Espírito Santo possa tocar, que a seriedade com Deus hoje e o cumprimento da palavra de Deus dá mais do que certo hoje. Eu tenho visto, a gente hoje na rede social acompanha muita coisa, e pessoas negando a Jesus, que Jesus nunca existiu, que não vai ter arrebatamento, que a palavra não vai se cumprir. Estão enganados. Estão enganados. Né? Porque, espiritualmente falando, né, as coisas de Deus é só para quem é espiritual e já conhece a Deus como Ele é. Quem é terreno, né, meu pastor? Quem é matéria não vai conseguir entender as coisas do Espírito. Né? É verdade. O que a palavra nos diz assim que os apóstolos incomodaram muito esse povo da época lá, principalmente as autoridades romanas, né? Os religiosos, os judeus, né? Os fariseus, saduceus, aquela turma que perseguia Jesus e continuou perseguindo a igreja e os apóstolos. E a bola da vez foi João. João estava incomodando o povo lá porque estava pregando o evangelho e ganhando almas, né? Batizando, ganhando almas para Jesus. E eles pegaram lá na época do Constantino aí, vamos jogar esse sujeito lá na ilha de Patmos, lá numa ilha lá das cobras lá, vai morrer sozinho lá e pronto. E que nada, foi lá que houve a revelação tremenda do Apocalipse, depois dele estar só, lançado numa ilha perigosa, que era uma ilha de Patmos, uma ilha perigosa para morrer lá, né? Ele teve a revelação do Apocalipse e o Senhor trouxe toda a visão a respeito do fim do mundo e do cumprimento de todas as profecias. Não adianta, ainda que matem o cristão, faça o que fizer, Deus vai usar muito mais, se Ele quiser, com coisas extraordinárias, né? A palavra nos diz que Paulo era perseguido, vivia na cadeia, né? Porque as cartas, tudo escrita no cárcere, as cartas que ele mandava para a igreja. E ele era um homem, assim, determinado a cumprir o ministério, a missão, né? E uma certa vez, ele disse, conheço um homem que foi ao céu, seja no corpo, fora do corpo, que foi até o terceiro céu, e viu e ouviu coisas inefáveis do qual não é lícito falar. Quer dizer, ele, no caso, foi arrebatado ao terceiro céu, ao trono de Deus, e viu coisas tremendas. Então, quanto mais bate no crente, mais persegue, mais Deus vai usar. Mais revelação profunda de Deus vai acontecer na vida. E coisas extraordinárias acontecem quando persegue, quando atacam aquele que é de Deus, né, pastor? E estas coisas que nós entendemos hoje são tudo cumprimento da palavra de Deus e não há para onde correr não, hein? Não tem jeito, vai se cumprir mesmo. Ali é um mistério com a vida de João, pastor, porque foi o único que foi poupado, né? Foi o único dos apóstolos que não morreu, morreu como mártir, né? Ele foi poupado, morto, quer dizer, ficou todo torto, deformado, mas morreu farto de dia, morreu de velho lá, lá. Mas não conseguiram matar ele no óleo fervente. Deus deu livramento. E
Então, se cumpriu. Ele já estava destinado por Deus, separado por Deus, para a revelação do Apocalipse. Ali não teria ninguém que tinha este calibre, essa condição de suportar, interpretar, entender e revelar a nós o que Jesus estava mostrando, o profundo do espiritual de Deus. Né? E ele, que era íntimo de Jesus, o qual, né, deitava sua cabeça ao ombro de Jesus e declarava, pelas palavras dele que dizia, filhinhos, amados, ele tratava com muito amor aí as pessoas, né, os irmãos, né? Então, é algo tremendo. É verdade. É verdade. Na verdade, quem cava mais o poço, mais água acha, né? É, essa é a verdade, né? É. Tu vê que a Bíblia não fala, que eram 12 apóstolos, né? Depois Paulo somou. Cadê os outros? Não relata muita coisa dos outros. Não. Ou eles não gostavam que relatasse as obras que faziam no Evangelho, ou eles estavam anulados lá por lá. Então a Bíblia fala de Pedro, Tiago e João e as cartas e o ministério do apóstolo Paulo. E João, o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, que passou lá as agruras da vida e não morreu porque Jesus teve misericórdia lá e deu livramento a ele lá. E ele conseguiu escapar da boca do leão e continuou com vida até os seus últimos dias de vida. A importância de viver o evangelho, principalmente o amor de Deus, eu acredito que traz o livramento para a pessoa, e a gente vê pela vida desses homens, né? Imagine a cabeça de João vendo todos os símbolos e ter que traduzir aquilo lá, né? Vendo o Filho do Homem, né, com grande poder e glória, e ter que descrever quem é, né? Quer dizer, não bugava a mente do sujeito ali, não entrava em parafuso. Era muita coisa, né? Era muita coisa. Sim, essa palavra que tu leu aí, essa palavra que tu leu é Mateus 5, 5:18, né? Eu também fala sobre isso. Porque no livro de Mateus 5,18 diz assim, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, um tio, se um me tirar da lei, eles têm que tudo seja cumprido, né? E o versículo 19, 18 e 19. O 19 diz assim, qualquer pois que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele que ensinar e cumprir ensinar, como será grande no reino dos céus, né? O Evangelho de Mateus, capítulo 5, 17 e 18. 18 e 19. 18 e 19. Mas eu me pergunto assim, pastor Lázaro, os tempos que nós estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil, né? De distorções e mudanças. Quer dizer, tudo aquilo que não fecha com a Bíblia já é uma manipulação da Bíblia. Eles estão tirando o i e o tio ali. Mas uma pergunta que fica no ar assim, essas pessoas são conscientes do que estão fazendo ou são inocentes? São conscientes, né? É verdade, é verdade. Não, inclusive isso tem um peso espiritual, já um peso de condenação. Eu vejo, assim, pela palavra de Deus, já existe um peso de condenação. Quem muda é o que está dizendo Mateus 3, 18 e 19, a palavra de Deus e ensina errado aos homens. Quer dizer, o sujeito já vai ser penalizado aí, já está sendo arrancado o nome dele no livro da vida lá, sem sombra de dúvida, né? Porque ele está fazendo tropeçar o cego, né? E tirando da luz aquele que está na luz, porque quantas pessoas são convencidas, né? Mesmo firmes, Jesus disse na palavra que nos últimos tempos até os próprios escolhidos seriam confundidos, seriam atraídos, né? É verdade. Não, é verdade. É verdade. E eu digo uma coisa e
e vai se cumprir da palavra de Deus, tem um peso de juízo de Deus, de condenação, pelo fato de afastarem as pessoas da porta do reino do céu, né? E levarem para a porta da destruição, né? Quer dizer, hoje a gente vê tanta coisa. Inclusive, teve o pastor da Coreia do Sul. Você ouviu falar da igreja, a maior igreja do mundo, que é a Coreia do Sul? Eu vi aqui no Brasil, ele visitando e pregando, e disse muitas verdades, profetizou aqui para as igrejas brasileiras que precisam voltar ao princípio de tudo, né? E porque lá, pastor Lázaro, eles fazem cinco cultos por dia, não dá conta de tanta gente. Há um avivamento de Deus. Eu estava vendo nos Estados Unidos, no Los Angeles, é uma das cidades dos Estados Unidos lá, que já estavam batizando na rua, lá em piscina plástica, em tonéis de água, pessoas que se converteram ali na rua. Um avivamento de Deus vindo sobre a nação, né? Então, é o que nós precisamos hoje aqui no Brasil, né? Um movimento muito forte do Espírito, principalmente para abrir a mente de muita gente com relação a verdades que Deus quer que nós venhamos conhecer da palavra de Deus, né? Então, isso tudo está se cumprindo e a gente sente assim até um peso no coração, ver como as coisas estão desandando e ninguém está levando a sério a palavra de Deus na vida, né? É verdade, é verdade. Um dia me perguntaram o que o pastor acha das igrejas grandes, citou nomes. Isso não são igrejas, irmão, são seitas disfarçadas de igreja. Botaram o nome da igreja porque é uma maneira de atrair as pessoas, mas ali não tem nada de Deus. Ali é antibíblico o que ensina. E ali é tudo contra os princípios de Deus. Então, é a falta de conhecimento e de instrução que fazem as pessoas errarem, né? E outras portas que estão se multiplicando aí de revelação, profecia, adivinhação. É o mundo do cão, né, pastor? A coisa está terrível por aí. E, meu Deus, não sei onde é que nós vamos parar desse jeito, né, pastor? É verdade. Não, inclusive, hoje estão pregando muito sobre Malaquias, né? Sobre o dízimo nas ofertas, que a salvação vem pela fidelidade do dízimo nas ofertas. É uma maior mentira que existe. A Bíblia fala que roubará o homem a Deus. A Bíblia não está dizendo que a salvação vem pela fidelidade de Jesus ofertas. A salvação vem pela fé no Filho de Deus, pelo arrependimento, e foi feito pelo sacrifício vertido na cruz do Calvário mediante a graça. Quer dizer, você não pode usar um versículo isolado ali, que era o versículo lá de Malaquias, falando de dízimos ofertas, para ofender a pessoa, chamar de ladrão, sabendo que o próprio líder está roubando todo mundo ali, expôs de ladrão, e acusá-lo de que ele está perdido para sempre se ele não dizimar e não ofertar. Quer dizer, então anula o sacrifício de Jesus no Calvário. Né? Anula o sacrifício de Jesus no Calvário. A expiação do sangue e da salvação não é pelo sangue mais, é pelo que o sujeito tem no bolso, pelo dinheiro. Né? Então, isso é um ensino maligno e diabólico, e que muitos estão afundados hoje nessa história aí por causa do valor do dinheiro, né? Por causa das heresias que estão derrubando muita gente, que eu até me sinto pastores de grande renome que eu cresci, conheci, me inspirei espiritualmente, o pastor Lázaro. Hoje o sujeito está caído, roubando dinheiro da igreja, pedindo, explorando, quer dizer, mudou de lado assim de uma maneira terrível. E eu vou dizer para você, o juízo largo de Deus não tarda para essas pessoas, infelizmente, né? A gente fala isso e lamenta esse tipo de coisa, mas temos que falar e abrir os olhos das pessoas para acordarem para a vida, né?
Eu fiquei sabendo aí que algumas igrejas estão proibindo celular na igreja, né? Não pode tirar foto e nem gravar. Quem publicar vai ser processado. É claro que daí mostra a verdade, né? É, é, não, é uma coisa assim complicada, porque antigamente ficava debaixo dos panos, hoje é registrado, né? Hoje é filmado, é fotografado, né? Isso tudo é escrito na palavra de Deus. É. Aí eu pergunto uma coisa: esses tais vão abraçar o anticristo para os quintos, com certeza, né? Já são, né? Já são. É, né? É muito profundo isso, esta mensagem. Apocalipse 15, 21. Não, é realmente o que vai acontecer, isso mesmo, né? E todo aquele que prega Cristo e a sua palavra verdadeira, ele é o próprio anticristo, né? O que é a palavra em si, anticristo? Não prega Cristo, né? Não prega Cristo. Quer dizer, prega qualquer coisa, mas menos Cristo, menos Jesus, né? Não, a sua palavra é a palavra terrena, né? E centralizada no homem, né? Então, muita gente vai inaugurar o Lago de Fogo, hein? Muita gente vai inaugurar o Lago de Fogo. É verdade. É, é, quando a Bíblia fala que o anticristo será lançado, o lago de fogo, o anticristo, o homem da iniquidade, que se chama por este nome, isso está também abraçando os outros. Né? O Deus vai poupar os outros? Não. Deus vai juntar toda essa turma aí e vão todo mundo para lá. Né? Porque eles estão cumprindo o que a palavra diz, que chama sobre a antipalavra de Deus, né? Não é a verdadeira palavra de Deus. É muito profundo isso, né? É muito profundo isso. Né? Então, eu imagino assim, né, pastor Lázaro, aqui nesse bate-papo aqui, que a pessoa morrendo nesse pecado, nesse erro, não há salvação mais. Que é o sujeito passou a vida enganando, né? Foi um anticristo, um falso profeta, e bateu as botas, né? Foi para o outro lado. Não tem mais. Vai encarar o juízo já com condenação, com certeza. Qual é a sua defesa, né? Não tem, né? Não tem explicação para isso. Na verdade, é a trindade do mal, né? Qual é a trindade do mal? Assim como a trindade do bem, quem é? O Pai, Filho e o Espírito Santo, né? E a trindade do mal? O falso profeta, a besta e o anticristo. E os outros anticristinhos que tiveram por aí também foram para lá, né? Tinha um homem de Deus que hoje não se encontra mais entre nós aí. Ele sempre dizia: você brinque com tudo, menos com Deus. Você não brinque com Deus porque você vai se queimar. Você queime com fogo, mas não se queime com Deus. Você pode não ver aqui a consequência, mas ela está vindo a galope ali. Né? E aí a recompensa é forte. Então, eu creio assim que é o próprio Espírito, não o Espírito Santo que está nessa pessoa, pastor, mas o próprio Espírito do anticristo usando, agindo, o espírito maligno agindo neles. É verdade, com certeza. E essas coisas realmente que nós vemos hoje, isso tem um peso espiritual muito grande diante de Deus, e a palavra de Deus vai se cumprir, principalmente com aqueles que erraram com a palavra de Deus, distorceram a Bíblia, né?
ganharam dinheiro, né? Venderam o evangelho, fizeram comércio da palavra, quer dizer, não ouviram quando foi pregado, quando foi anunciado. E mais, eu digo uma coisa, pastor Lázaro, quem faz isso não é um recém-convertido, isso é crente velho, que aprendeu que e fazer o mal se tornou bem nesse mundo, né? Eu trouxe uma palavra lá no meu Face semana e trouxe uma mensagem falando sobre todo aquele que usa o evangelho como escada e busca fama e sucesso em cima da palavra de Deus, já é um anticristo ali, um falso profeta. Ele está querendo se beneficiar de algo que não é seu, e por isso vende, troca, faz qualquer negócio para se dar bem. Mas mercadores da fé, né? Surrou, né? Jesus foi duríssimo, né? E tu imaginou o encontro, então, Jesus com esses mercadores daquele dia? O que ele não vai fazer? O que ele disse? E o que ele disse lá quando ele surrou os bandistas, né? Vós fazeis a casa do meu pai covil de ladrões e salteadores. Tu vê que o santo não se mistura com o profano, mas de jeito nenhum. Não pode. Realmente, a questão aí é usar a Bíblia para se dar bem. Né? Eu pego o versículo isolado da Bíblia e monto ali um negócio para puxar para o meu assado, a brasa para o meu assado. Então, você consegue fazer isso. Né? E está mostrando na Bíblia a pessoa que é neófita quer dizer a pessoa que não tem conhecimento. A pessoa que é neófita, ela vai acreditar que o que você está falando é de Deus e vai dar crédito a você e vai apostar. Quer dizer, em nome de Deus, vendem, fazem o que querem com o Evangelho e acobertam, né, tudo isso, botando o nome de Deus em vão e vendendo as Escrituras de Deus, e mais, fazendo com que o neófito se perca cada vez mais. O que tem de pessoas que não querem mais saber de Bíblia, os desigrejados do Brasil, pastor, e é grande o número, hein? É grande. O próprio apóstolo Paulo diz assim, não deixei de congregar como era o costume de alguns. Sim. Comunhão com Deus. Sim. Eu vejo que a igreja, nós somos igreja, somos o templo vivo de Deus, do qual o próprio Deus habita em nós. Somos igreja, mas se estivermos coligados com a igreja. Você não é igreja sozinho. Ninguém consegue ser a igreja sozinho, né? É verdade. Né? Nós vemos o belo exemplo da igreja primitiva, né? Que eles viviam uma comunhão com Deus perfeita, comiam e bebiam juntos e perseveravam no templo, nas orações, na palavra. Aquilo dá-nos o maior exemplo de que a igreja tem que estar junto, tem que estar unida. Quer dizer, muitos desviados, irmãos que estão afastados, vão ver esse podcast, vão ver essa mensagem, e que o Espírito Santo toque na vida, e que ele possa voltar, né, pastor Lázaro, reconciliar, venha congregar. Mas não deu mais para a igreja que eu estava. Irmão, procura outro ministério para a igreja, mas congregue, né? Com certeza. O exemplo que tu deu aí é um exemplo muito importante. Pega assim uma brasa, tira do braseiro e afaste por 5 minutos. Ela morre lá. Mas traz de volta e bota no braseiro e incendeia de novo. Assim são os crentes que Jesus morreu por eles. Tem que estar junto, né? Congregados, né? Firmados na fé. Eu me lembro uma vez que tinha alguns irmãos que estavam muito descontentes com o pastor, que o pastor não tratava bem, que um não gostava daqui, outro não gostava dali.
E até houve comentários, não, vamos orar para que Deus tire, Deus envie outro pastor que possa cuidar da igreja, dar crescimento. E se juntarem em oração, assim, né, bem discretos, assim, né, e realmente o pastor saiu. Mas veio o pior que aquele. Aí levou eles no cabresto, pastor. Aí eles daram na linha, quer dizer, é Deus que coloca o homem ali, não adianta. É Deus quem tira, quem coloca, né? Quer dizer, em vez de orarem para Deus usar e Deus mudar a vida do pastor, se está errado, qualquer situação, começaram a orar e jejuar para Deus tirar. Tirou, mas botou-se um pior ali, que daí aí eles andaram na linha mesmo. É, é verdade. É verdade. E o entendimento que nos dá sobre isso, que se Jesus tivesse o nosso tempo, pastor, ele daria essa água com açúcar para esse povo aí, ou ele daria com as duas mãos, assim, ele dava com 2 chicotes, eu acredito, assim, né, nesse povo rebelde, aí, pecador, porque essas coisas não iam acontecer que acontece se Jesus tivesse nosso tempo. Porque aquele tempo, Jesus foi duríssimo na palavra, ele, o próprio João Batista, os apóstolos, né? Não dá moleza. Né? Sepulcros, sepulcros caiados, né? Mas não é que. Mas o que a igreja precisa do evangelho raiz hoje, né? Como antigamente, né? É verdade, é verdade. Com certeza, com certeza. A coisa está difícil. Porque há muita liberdade. Uma vez o pastor repreendia o irmão que estava em falha. O irmão vai ficar em disciplina 30 dias, aí, obediência, até Deus levantar. O irmão tem cara. Hoje o pastor faz isso, ele muda de igreja, vai para a igreja do lado da igreja lá. Né? Quando abriu outra concorrência ali, né? Aí ele muda de igreja. A igreja morna não vai subir, não, né? Porque o próprio Senhor nos disse: preferia que tu fosse frio ou quente, né? Quer dizer, Deus não quer meio termo, né? E o morno, o morno não tem jeito, né? O morno não tem jeito. É verdade, é verdade, né? Então, falta de comprometimento com Deus, as coisas de Deus, assim, são coisas sérias, né? E tem muita gente, eu acredito assim, pastor, tem muita gente com a mente cauterizada que não consegue entender a palavra mais. Entra aqui, sai aqui. Entra aqui, sai aqui. É um tempo assim, eu vejo que é um tempo de que as pessoas buscam mais bênção do que arrependimento. É. E tem aquela ideia, muita gente tem aquela ideia de Deus prometeu, Deus fez promessa, mas o que ele entende que é bênçãos materiais que Deus prometeu para ele. Deus não prometeu nada, Deus prometeu arrependimento a você e salvação. Nada mais que isso, né? Exatamente, é. Então, são coisas assim que a gente vê que a igreja é imperfeita, mas essa igreja imperfeita é que Jesus vai levar, mas se estiver consertada, né? Eu vi alguns irmãos assim desigrejados dizendo: não, meu pastor é Jesus, eu não preciso de pastor, não. Meu pastor é Jesus, eu não preciso estar debaixo da autoridade de pastor. Não quer meu. Mas não, o pastor é Jesus, mas não obedece o pastor Jesus, né? É verdade. E uma coisa não anda sem outra. Quer dizer, se prega, se ensina que, claro, Jesus é o bom pastor e o pastor maior, mas ele deixou um pastor físico aqui, né? Mas eu vou dizer para vocês, existem pastores que dão a vida pela obra de Deus, viu? E não visam nada financeiro. Uma vez na igreja, num debate, eu estava com alguns pastores que defendiam a ideia aí de que pastor tem que ser bem-sucedido, e eu disse assim para eles: o pastor que é visto, o verdadeiro pastor é visto pelas obras que faz e pela sua vida de fé com Deus. E
aquele que verdadeiramente ama e faz a obra de Deus, ele se anula e rejeita a sua própria bênção para transferir a bênção à igreja, meus irmãos, né? Eu dei exemplo de um pastor que tinha um terninho surrado, muito usado por Deus, hoje não está mais entre nós. E era pregador itinerante. O sapato dele já estava aberto, o bico ali. Esse sapato surrado, terninho surrado. E ele saía pregar, os irmãos abençoavam com oferta e tudo. E ele, para não ser pesado, muitas vezes, pastor, ele dormia no banco da praça da cidade, da frente da igreja, para não ser pesado para os irmãos. Isso muitas vezes aconteceu, o testemunho dele mesmo na época falava, né? E pregava e Deus usava ele tremendamente. E mais, muitas vezes na escassez, ele orava e as pessoas prosperavam, conseguiam emprego, conseguiam pagar conta. Deus abençoava ele numa ruim, mas Deus usava a unção da vida dele para abençoar o outro. E mistério de Deus, isso, né? O mistério de Deus. Mistério muito profundo de Deus. Então, são poucos homens, mas nós temos homens honrados, assim. Aqui, nós temos alguns pastores aqui, companheiros nossos, que agora assumimos outra igreja aqui perto, chique, num bairro aqui, que nós estamos pastoreando, cuidando junto da obra ali. Isso logo segunda-feira, né? Mas a gente vê ali o amor de Deus ali entre os obreiros da casa de Deus ali, nós estamos unidos aí no mesmo propósito. Então, juntado o quilo, a campanha do quilo na igreja, sabe? E faz a cesta básica, e vai lá, dá para o irmão necessitado, dá para a irmã que é viúva, idosa. Isso é uma coisa que a gente vê mais. Né? Não vê mais. Então, o amor de Deus, a verdade da palavra de Deus, é vivida nessas mínimas coisas. Quer viver o amor de Deus? Você copia esses exemplos, né, pastor? Copia esses exemplos. A questão do amor aí também, pastor, o esfriamento do amor que fala no Evangelho de Mateus, né? As pessoas hoje veem o amor assim de Deus como algo assim, eu amo a Deus, mas odeio meu irmão. Quer dizer, eu amo a Deus, mas aquele ali que se dane, não vou nem orar por ele. Então, uma coisa não anda junto com a outra. É que nem as boas obras com amor. As boas obras não existem hoje na vida das pessoas. Você vê o espírita fazer caridade, você vê lá as seitas fazendo caridade, levando alimentos à madrugada para os flagelados, cesta básica, dando cobertor aí para os mendigos na rua que estão morrendo de frio. Mas no povo você não vê isso. Então, o que está faltando, que tipo de amor é esse se não é um amor que beneficia alguém? Um amor que me beneficia eu mesmo não é amor. Quer dizer, eu estou me beneficiando. Como é que eu vou amar Deus se eu não consigo chegar o meu irmão que está aqui morrendo do meu lado? Quer dizer, o irmão está com fome, eu vou dizer, eu vou orar por você para que Deus te abençoe. Quer dizer, ele vai continuar com fome, né? Não adianta nada. Você veja bem, analisa ali a parábola do rico, do jovem rico. O que Jesus falou? Olha, examina a lei e os mandamentos. E ele disse, olha, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. E o que Jesus disse? Eu vou dizer uma coisa para ti. Vai ver o que tu tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. No momento que falou de fazer alguma coisa por alguém, ele caiu fora. Ele negou até a salvação. O que mais sabia? Deu as costas e foi embora, né? Quer dizer, o amor de Deus e o amor ao próximo andam junto. Né? Quer dizer, eu não posso dizer eu te amo, meu irmão, e não amar o meu irmão, o meu próximo, né? Isso é uma coisa que... Isso. Nós surgimos um pouquinho do assunto para aqui, nessas coisas que falamos, mas isso que nós estamos falando são os frutos do tempo do anticristo que vai reinar na Terra. Porque vai chegar num tempo prometendo a solução do mundo, né, pastor? A solução. Aí vem com ele o besta e o falso profeta, para completar, então, o ministério da iniquidade no mundo, porque as pessoas
estão esperando um salvador da pátria. Né? Estão esperando um salvador. Nesse sentido que traga paz, prosperidade e solução dos seus problemas. Né? E aí, a besta que vem com o carimbo do 66 chega e carimba o sujeito. Né? Toma-lhe a marca aí para você nunca mais. E a questão que serão anos de prosperidade, como a Bíblia diz, depois que vai se revelar quem é. Né? Que daí vai dominar, né? Dominar o mundo. Né? Os cavaleiros, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro amarelo, que vem com pragas, vem com doenças, né? Olha aqui o cavaleiro branco, aqui, ó. Apocalipse 19, 11. Eis que viu o céu aberto, eis um cavaleiro branco que estava sentado sobre ele, se chama fiel e verdadeiro, julga pela peleja com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e a sua cabeça havia muitas diademas e havia um nome escrito que ninguém sabia que ele era mesmo. Vestido de veste salpicada de sangue, pelo qual se chama a palavra de Deus. E seguiam seus exércitos de um cavalo branco vestido de linho fino, branco e puro. A sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes para ferir as nações. Esse é o cavaleiro, o Jesus que vem falar do cavaleiro. Esse é o verdadeiro, isso. Esse é o último cavaleiro que vem, né? O final, realmente é o final da tribulação, da grande tribulação, porque ele vem como Salvador, né? Vem como Salvador para reinar na terra junto com os seus santos. O mistério da palavra de Deus no livro do Apocalipse é profundo. É verdade. Glória a Deus. Maravilha, né? Que possamos nós estar preparados. Sim, com certeza. Amém. Em nome de Jesus. Né? Sim, com certeza. Em nome... eu creio. Eu creio no arrebatamento coletivo, né? Que ele vem para levar todos. Né? E a Bíblia diz que serão atraídos, né? Serão atraídos dos ares, né? Com certeza, exatamente. É o cumprimento da palavra de Deus, sem sombra de dúvida nenhuma, né? Pelos sinais que hoje acontecem no mundo, né? As escrituras se cumprindo, e segundo os estudiosos, essa é a última dispensação de Deus, né? Fecha os 7 milênios, né? Os 7 milênios de Deus, então é a última dispensação da humanidade, Deus na humanidade. Então, é o tempo do fim, realmente. Então, quem está salvo, permaneça salvo, né, pastor? Permaneça firme. Foi muito proveitoso, pastor. Foi muito assim. Deus nos deu um tema muito bom hoje, de palavras, né, mensagens abençoadas, né? Então, tudo para preparar aí o podcast, editar aí, e arrumar aí, que vai ficar uma bênção, né? Amém. Maravilha. Glória a Deus. Sim. Glória a Deus, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, quero agradecer ao pastor Lázaro por esse convite, essa oportunidade. E para mim é enriquecedor, meus irmãos, nós estar aqui falando, estar aprendendo, estar recebendo de Deus, né? E que Deus possa abençoar todos aqueles que vêm ouvir esta mensagem. E digo mais, meus irmãos, dê ouvidos e dê a oportunidade de Deus na sua vida, receba esta mensagem ao seu coração, que vai abençoar muito a sua vida, abrir seus olhos, acordar, despertar, porque é chegada a última hora. Então, que Deus abençoe a vida de todos, ricamente, grandemente, com esta mensagem hoje, né, nesse período que aqui tivemos. Eu tenho certeza que quem ver e ouvir vai ter uma outra visão a respeito desse tema tão abençoado que falamos aqui. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.